Você sabia que o Augusto Melo pediu para Ernst Young olhar vários contratos da renovação e transparência? E os caras olharam e enviaram o relatório? Você sabia também que o Andrés Sanches, que está na renovação e transparência, pediu para o Augusto Melo colocar esses contratos para a imprensa e colocar para todo mundo saber qual que foi o resultado? Fica aqui no Corinthians Informa, vamos falar sobre isso e essa treta aí do Andrés com o Augusto e também essa imagem, mano, que estão prejudicando o Coringão a cada dia mais. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos falar sobre tudo que está acontecendo, sobre esses relatórios da Ernst Young, que sim, foram feitos, e até agora o Augusto não divulgou, não sei o porquê, tá? Mas vamos começar sobre esse cara aqui, Andrés Sanches, que era da Renovação e Transparência, que agora tá cobrando também os relatórios, tá? Aqui, ó, você vem aqui no X, tá aqui no perfil do Andrés. Cadê a auditoria da famosa Semana da Transparência tão prometida? Então, cadê, meu? A gente também tá se perguntando sobre isso. Me disse no Conselho Deliberativo, tá na ata, que não tinha assinado o contrato que investiga as famílias, tá aprovado que assinou. Ficou satisfeito porque, como sabia, não acharam nada, ficou triste porque avisei. Aí tem mais uma aqui. Falou no Conselho Deliberativo que foi o único presidente da história a assinar um contrato para investigar ele mesmo. Só que não falou que tinha pedido a suspensão 2 meses antes desse contrato, né? Respondo mais uma vez, o grande Pinóquio. É isso aqui, já outras colocações do Andrés Sanches. Tudo bem, mano. A gente vai falar assim, quem é o Andrés para cobrar alguma coisa? Quem é o Andrés para cobrar alguma coisa? Até porque a Renovação e Transparência varreu as contas do Corinthians. Mano, os caras fizeram os piores dos piores negócios dentro do clube. A gente paga por isso até agora. E tem uma dívida monstruosa aí, deixada pela Renovação e Transparência. Mas eu vou colocar para vocês a matéria para vocês entenderem por que o Andrés está falando essas coisas, tá? Por que além do torcedor estar cobrando esses relatórios da Ernst Young, por que o Andrés Sanches também está cobrando, já que o relatório investiga o próprio Andrés, o Duílio e entre outras coisas. Vamos lá, tá aqui no meu timão aqui, ó. Corinthians opta por não divulgar o resultado de análises das gestões de Andrés e de Duílio. O Corinthians opta. Quando o Augusto é perguntado, ele fala que não existem esses relatórios. Em seus primeiros dias de presidindo o Corinthians, ainda em 2024, o Augusto contratou a consultoria da Ernst Young, tá? Para que, entre outras atribuições, passar a limpo contratos realizados pelas gestões anteriores, tipo do Andrés e do Duílio. O relatório foi entregue aos responsáveis pelo clube em maio do ano passado, e até o momento optou por não divulgar e nem repassar as informações aos órgãos internos do Parque São Jorge. A informação é da Gazeta Esportiva, e meu timão tá repercutindo aqui, tá? A primeira solicitação para a Ernst Young foi a investigação em cima de 8 contratos das gestões anteriores. O meu timão teve acesso à troca de e-mails entre a empresa e os responsáveis pelo clube, realizada no início de maio do ano passado. Além da análise dos contratos em si, a Ernst Young investigou os dirigentes responsáveis, seus familiares e empresas relacionadas em um processo chamado de Background Check and Screening, tá bom? Os contratos analisados foram Indigo Estacionamentos, responsável pelo estacionamento da Neoquímica Arena. Onifan, responsável pela bilheteria da Neoquímica Arena. O Onifan, também responsável pelo fiel torcedor. AIB Arena, responsável pelos alimentos e bebidas da Neoquímica Arena. SPR, responsável pela confecção de itens licenciados do Corinthians. EA9, o Nine, responsável pelas franquias das lojas. Lounge Brahma, responsável por um camarote na Neoquímica Arena. A Brax, responsável pelas placas de publicidade da Neoquímica Arena. Agora a Gazeta Esportiva, né, traz a informação que os resultados dos relatórios foram entregues em uma reunião no dia 6 de maio, com presença de Rosala Santoro, à época diretor financeiro, Yunqui, então diretor jurídico, e Fernando Perino, ex-diretor adjunto do jurídico, tá? Uma avaliação da Brax, empresa responsável pelas placas publicitárias, também teria sido incluída no pedido do Corinthians.
Ainda segundo o portal, a Ernst Young não teria encontrado nenhuma irregularidade nem nos contratos, nem nas investigações. O Corinthians, por sua vez, não pagou pelo trabalho. A dívida seria de cerca de R$1 milhão. Então, a empresa não disponibilizou mais cópias do relatório. Nenhum documento foi entregue ao Conselho Deliberativo do Corinthians, que chegou a solicitar uma cópia a Augusto Melo, Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico do Corinthians, e Pedro Silveira, atual financeiro do Corinthians. Em entrevista ao Meu Timão, em janeiro, Romeu Tuma Júnior, presidente do conselho, chegou a reclamar de não ter tido acesso ao relatório. Abrem aspas. Cheguei até a falar com o atual diretor financeiro, que chegou a cobrar a Ernst Young em resultado, que falaram que já tinham sido entregues para diretores que já saíram da gestão, que não entregariam de novo. Quando cobrei a Ernst Young, falaram, enquanto não pagar, não entrego. Virou um imbróglio, nunca entregaram para a diretoria, nem a diretoria nem a Ernst Young, que por sua vez afirmaram que entregaram a investigação para o clube. Sei que foi feita a entrega, mas nunca soubemos o resultado, disse o Tuma. Dias depois também, em entrevista ao Meu Timão, Augusto Melo negou que tenha recebido relatórios da Ernst Young. Nas minhas mãos não está, nunca recebi esse relatório, nunca chegou esse relatório na minha mão. Isso é mentira. Ao contrário, cobramos muito isso, nunca me deram o relatório. Também falam que assinei documentos para investigar a família, é mentira. Assinei documentos autorizados pelo jurídico e nosso compliance para investigar contratos que tem aqui. Alguns dos contratos, vale destacar, também foram analisados pelo Corinthians por meio de uma comissão interna. Ainda no ano passado, o trabalho do grupo foi divulgado em reportagem do Meu Timão ao falar do contrato do estacionamento da Neoquímica Arena. Nenhuma irregularidade foi encontrada também. Cara, a Gazeta Esportiva, a assessoria do Corinthians preferiu não se manifestar sobre o caso. A Ernst Young também não se pronunciou por ser um assunto interno com o cliente da empresa, tá? Além dos contatos das gestões passadas, Augusto também teria pedido para a Ernst Young investigar o acordo de patrocínio Master com a casa de apostas VaideBet, que rescindiu com o clube em maio após polêmicas sobre o suposto laranja aí na intermediação. Primeiro, a Ernst Young iria fazer a investigação da documentação de todo o acordo, depois de todo o background das empresas envolvidas e dos contratos, até entrevistando os profissionais-chave do acordo. A averiguação, porém, teria sido cancelada em 18 de junho, quando o diretor adjunto financeiro Luiz Ricardo Alves, conhecido por Sidorf, enviou um e-mail a pedido de Augusto Melo para suspender a investigação para buscar irregularidades. Mesmo sem ter sido concluído, o trabalho gerou uma cobrança de R$122 mil da Ernst Young, tá? Então é isso, gente. Teve os relatórios não foram divulgados e a gente espera que isso se resolva o mais rápido possível. Então, gente, vocês viram aí essa questão da Ernst Young, é uma questão que, se arrasta desde o ano passado. Esses relatórios, primeiro que é promessa de campanha do Augusto, né? Vou abrir a caixa preta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e até agora, nada, mano. Falou que ia abrir a caixa preta da Arena Corinthians, nada. Falou que ia fazer isso, nada. Falou que ia fazer aquilo, então, mano, tá estranho, tá? Tá estranho. Outra coisa, a empresa entrega os relatórios pro Corinthians e o Corinthians não apresenta esses relatórios. E outra, cadê a semana da transparência que não teve? Cadê? Porque esses relatórios são de suma importância para todo corintiano entender se teve treta, se teve mutreta ali nos contratos que foram feitos pela Renovação e Transparência. Eu tô falando dos últimos 2 anos. E aqui, gente, a gente tá falando de contratos que são importantes para nós, tá? Fora outros contratos que deveriam ser investigados, né? Em dia de estacionamentos, todo mundo sabe, mano. É um rolo do caramba. A empresa comprou, né? Comprou uma parte ali por um percentual por alguns anos aí, 10 anos, né? Na verdade, pagou, se não me engano, R$8 milhões. E hoje ela cobra lá com 3 mil vagas, ela ganha um dinheiro danado. O Corinthians não ganha nada em cima do estacionamento. Isso já foi pago, o Corinthians recebeu R$8 milhões por isso. E o estacionamento vai ter a gestão da Indigo por muitos e muitos anos, tá? Isso é um rolo danado. É bom a gente saber também sobre bilheteria,
fiel torcedor que esses dias saiu uma matéria sobre cambismo dentro do Corinthians, né? É super importante a gente entender isso aí. Itens licenciados, franquias. Aí ele pediu para investigar também o Laude Brahma e a Brax também, foi um pedido do Augusto, tá? O que fala na matéria é o seguinte, né? Que esses relatórios foram apresentados, mas ninguém viu, né? O Augusto fala que não existe, outro fala que não viu, outro não viu, outro fala que viu. É estranho, não é, gente? Não é estranho, mano? Então assim, tá faltando muito, né, mano? O Augusto tem que vir a público, cara, na boa, falar o que tá acontecendo, falar o que houve com essa questão da Ernst Young. E se o Corinthians deve dinheiro, o Corinthians pagar logo, receber esses relatórios. E o que me causa estranheza é o Andrés, né, que é um dos, digamos, cabeças da renovação e transparência, tá cobrando o Augusto Melo para colocar esses relatórios na mídia, para mostrar para o torcedor esses relatórios. Por quê? Porque pela matéria fala que a investigação não achou nada. Foram investigados as empresas, foram investigados os ex-presidentes, né, os dois no caso, o Andrés e o Duílio, e foram investigadas as famílias deles. E pela matéria falam que não acharam nada. Mas é aquele negócio, gente, pra mim não dou boi, mano. Renovação e Transparência fizeram de tudo para detonar o Corinthians ser vendido por SAF, né? Alguém comprar o Corinthians aí e tocar. Porque é impossível a incompetência dos caras para fazer negócio pelo Corinthians. 2,5 bilhões, né? Vamos arredondar, 2,5 bilhões é o saldo que tem lá na conta, mano, que a gente deve. E tem que pagar. Agora, o Augusto tá com esse problema do cambismo. O Corinthians emite nota, mas nota um pior que a outra. Não explicam nada. Na verdade, explicam pouco e deixam a gente mais confuso ainda, né? Ou levanta dúvidas, né, em relação à nota. Até porque eles não negam, né, que tem o cambismo dentro do Corinthians. Eles só falam que vão melhorar os sistemas para não ter mais isso. Então tinha, desde o ano passado. Então assim, são questões que a gente espera uma hora ver resolvida. Questão de cambismo nem deveria nunca ter existido. O Corinthians, era obrigação do Corinthians como a arena mais moderna do Brasil, ter a identificação por face, a biometria desde o ano passado. Ou desde 2023. O Corinthians já poderia ter sido pioneiro nisso. Mas não fez. Agora eles emitem um comunicado falando que vai ter em junho. Ai, corintiano, agora em junho vamos ter. Por quê? Porque é obrigado por lei. Estádios acima de 20 mil pessoas, a partir de junho, tem que ter a identificação pela face. É isso. Então assim, gente, é muito rolo. Eu sei que muita gente não gosta, fala assim, mas os caras gostam de falar mal do Corinthians, tá? Eu concordo com vocês, gostam de falar mal do Corinthians. Mas a gente não pode fechar os olhos para o que está acontecendo com o clube. A gente não pode fechar os olhos para cambismo. A gente não pode fechar os olhos para investigações lá dentro que estão acontecendo no clube. Eu só espero que isso resolva o mais rápido possível. E o Augusto, ele tem que começar a ter firmeza e falar a verdade pro torcedor corintiano. Porque senão, gente, daqui a pouco, os mesmos que apoiavam o Augusto para não ter um impeachment, vão ser os primeiros a falar que tem que ter um impeachment. Então o Augusto tem que falar. Porque quando ele tava para cair, ele falava para todo mundo. Quando ele tava querendo se eleger, ele falava com todo mundo. Agora ele não fala mais com ninguém. Então, assim, ele tem que falar essas situações. E ele tem, pra ele lá, a Corinthians TV, que é um canal lá que é um canal aqui no YouTube, que ele pode falar essas coisas. Ou então é usar as redes sociais. É isso. Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like. Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Vamos pra cima. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!